Fala galerinha do 7º ano, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo da nossa primeira avaliação online. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tirasse suas dúvidas, para que você possa fazer uma prova bem tranquila e com muita facilidade, ok? Vamos lá. Na nossa revisão de hoje, nós vamos passear pelo nosso conteúdo da unidade 2, Descobrir o que sabemos. Lá na nossa primeira aula, nós iniciamos fazendo uma discussão acerca das nossas verdades e dos nossos pontos de vista. Antes de nós iniciarmos nesse conteúdo, é importante que você compreenda que cada um de nós temos pontos de vista diferentes sobre as coisas, sobre os acontecimentos, sobre as situações. Professor, por que é que isso acontece? Acontece pelo fato de que todos nós temos e recebemos influências dos meios nos quais nós estamos inseridos. Isso significa dizer que a nossa família influencia no nosso ponto de vista, a nossa religião influencia no nosso ponto de vista, a sociedade na qual nós vivemos influencia no nosso ponto de vista, a cultura a qual nós temos acesso influencia no nosso ponto de vista, e esses nossos pontos de vista terminam caminhando para o que nós vamos chamar de nossas verdades. Então, cada um de nós tem a sua verdade, compreende e propaga a sua verdade. Só que, durante muito tempo, a filosofia, e ela continua a discutir sobre isso, discute sobre a verdade. O que é a verdade? E aí nós vamos perceber que, no decorrer da história, nós precisamos discutir o que é que necessariamente perpassa pelo que nós chamamos de verdade e o que perpassa pelo que nós chamamos de não verdade. E aí algumas perguntas norteiam esse nosso entendimento. Por exemplo, tudo que não é verdade é mentira? Tudo o que não é mentira é verdade? E aí nós precisamos discutir sobre esses pressupostos realistas para que nós tenhamos uma conclusão. E aí eu gostaria de utilizar inicialmente um filósofo chamado de Platão. Platão, ele foi um filósofo seguidor de Sócrates que trazia uma ideia sobre a verdade, sobre a realidade, que fazia uma relação interdependente entre elas. Por exemplo, na perspectiva platônica, a verdade era aquilo que estava relacionado com a realidade. Então, segundo Platão, para um pensamento ou uma fala serem verdadeiros, é preciso haver correspondência entre o que é pensado ou dito e a realidade. Na imagem que você está visualizando aí no nosso slide, você vai perceber que Platão está apontando para Sócrates, seu mestre, e afirmando que Sócrates está sentado. Quando Platão faz essa afirmativa, ele está relacionando a sua afirmação com aquilo que é real. Lá na nossa aula sobre pontos de vista, que nós conhecemos o pensamento platônico, nós vimos que ele faz uma comparação entre Sócrates está sentado e Sócrates está voando. E aí, se nós formos analisar na perspectiva daquilo que é real, daquilo que é possível ao ser humano, nós não temos a capacidade de voar. Portanto, não é verdade. Por quê? Porque não está relacionado à nossa realidade. Quando nós estamos vendo Sócrates, ser humano, sentado, aí sim nós podemos fazer uma relação com o que nós chamamos de verdade, ok? E aí, existe uma situação que é bastante interessante da gente discutir, que está aí no seu slide, que é essa perspectiva de dois sujeitos diferentes. As duas afirmativas a seguir são verdadeiras? Como é possível? Bom, nós temos aí uma senhora analisando uma imagem, um número, e ela está vendo o número 6. Só que o seu colega, que está em outro ponto de vista,
né, está em outra possibilidade de enxergar a imagem, de ver a imagem, ele está visualizando o 9. Nesses dois pontos de vista aí, quem está errado? Nenhum dos dois. Por quê? A perspectiva que a senhora está vendo o número, ela visualiza como um 6. E a perspectiva que o senhor está vendo o número, ele visualiza como 9. Então, em determinadas situações, preste atenção, em determinadas situações, os dois pontos de vista estão corretos. Em determinadas situações, é possível que os pontos de vista dos indivíduos sejam diferentes, mas que estejam também verdadeiros. Ok? Então, de repente, aparece uma questão, um questionamento na prova, ou na sua vida, ou alguma situação, e lhe pergunta, é possível que dois pontos de vista diferentes estejam corretos? Claro, depende do ponto de vista que está sendo observado. E aí, nessa perspectiva sobre o que é verdadeiro, sobre o que é real, nós caminhamos para outro ponto importante no estudo da filosofia, que é as formas de saber ou saber. As pessoas sempre buscaram saber cada vez mais sobre a realidade à sua volta. E aí, investigando acontecimentos, seres, percepções, pensamentos, sentimentos, ações e etc., foram surgindo o que nós chamamos de diferentes formas de saber humano. Algumas das formas de saber humano estão dispostas aí no seu slide, né? Nós iniciamos com o pensamento mitológico, que jamais pode ser levado à desconsideração, porque o pensamento mitológico foi que norteou por muito tempo a forma de pensar de diferentes povos. Portanto, o conhecimento mitológico ele também deve ser levado em consideração nas sociedades. E aí esse conhecimento mitológico, ele se caracteriza por ser presente nas diversas culturas do mundo, narra feitos de deuses ou heróis e como surgiram todas as coisas, e acrescenta aos fatos aspectos fantásticos e sobrenaturais. Outro conhecimento também importante como forma de saber humano é o que nós chamamos de arte. A arte ela representa de forma criativa ideias, pensamentos e sentimentos. Utiliza diversas técnicas e linguagens como formas de expressão. Desperta sentimentos ligados à experiência estética. Então, além do pensamento mitológico, nós vamos ter também o conhecimento artístico. Para além do pensamento mitológico e do pensamento artístico, conhecimento artístico, nós vamos ter o conhecimento, o saber filosófico. O conhecimento filosófico surgiu na busca por explicações racionais para as grandes indagações da humanidade. Utiliza perguntas, diálogos e raciocínios para investigar a realidade. Para além do pensamento de conhecimento mitológico, artístico e filosófico, nós vamos ter o conhecimento e a forma de saber mais segura até o momento, que é o conhecimento, o saber científico. O conhecimento científico surgiu da busca por explicações objetivas e comprováveis para os fenômenos. Utiliza equipamentos e tecnologias cada vez mais sofisticadas em suas investigações. Ok? Então, quais são as formas de saber humano que nós estudamos nesse conteúdo? O pensamento mitológico, o conhecimento artístico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Para analisarmos uma perspectiva ainda mais filosófica, nós vamos ter o pensamento do filósofo grego Pitágoras. Pitágoras dizia que a verdadeira sabedoria não poderia ser alcançada pelos seres humanos, mas era papel do filósofo buscar sempre se aproximar dela. Outros filósofos que vieram depois acreditavam que um sábio deveria apresentar as seguintes qualidades. Bom,
Pitágoras acreditava que nós, seres humanos, não tínhamos a possibilidade de conhecermos, né, as coisas, né, a realidade. Mas nós, se fôssemos sábios, né, poderíamos ter essa possibilidade. Então, para que, na perspectiva de Pitágoras e de outros filósofos, para que alguém fosse considerado sábio, ele precisava de 5 características fundamentais: a simplicidade, o autocontrole, a independência, a coragem para enfrentar as dores que não pudesse evitar, a disposição para agir sempre de acordo com o bem. Então, quais são as 5 características de um sábio segundo o pensador grego Pitágoras? Simplicidade, autocontrole, independência, coragem para enfrentar as dores que não pudesse evitar, disposição para agir sempre de acordo com o bem. Nessa perspectiva, nós vamos encontrar 2 filósofos que vão, dentro de suas correntes de pensamento, discutir acerca do conhecimento e das formas de saber. Um se chama René Descartes e outro John Locke. René Descartes é o principal representante do racionalismo e John Locke do empirismo. E aí, como ter certeza de que o que sabemos é realmente verdade? Os 2 filósofos, dentro de suas correntes de pensamento, vão dar explicações. Por exemplo, os racionalistas, representados por René Descartes, buscavam elaborar um método de investigação fundamentado na razão, ou seja, em pensamentos e raciocínios rigorosos. Os empiristas buscavam elaborar um método de investigação fundamentada na experiência advinda dos 5 sentidos. Então vamos fazer uma diferenciação entre racionalismo e empirismo. Racionalistas, quem é o principal representante? René Descartes, né? Foi um importante defensor do racionalismo. Do empirismo, principal representante, John Locke, foi importante defensor do empirismo. Qual é a diferença de pensamento entre racionalistas e empiristas? Os racionalistas buscavam elaborar um método de investigação fundamentado na razão, ou seja, em pensamento e raciocínios rigorosos, e os empiristas buscavam elaborar um método de investigação fundamentado na experiência advinda dos 5 sentidos. Ok? Bom, essa foi a nossa revisão de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que façam uma boa prova. Continuem em casa, se cuidem, que daqui a pouco nós vamos estar juntos comemorando vários resultados positivos. Até mais, tchau, tchau.